hoje no nosso programa Mercado da Arte nós estamos recebendo uma figura muito importante, a professora titular da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Fortaleza, professora Paula Torres. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho, do meu trabalho. Um trabalho realmente muito importante. Paula, que é hematologista, e além do trabalho da saúde, também tem um pezinho na cultura, no cordel. Sim, na literatura de cordel. Na literatura de cordel. Na arte popular, na cultura popular de uma forma geral, Sou cordelista, sou cantadora, Não sou cantora, sou cantadora, Muito bom ter essa diferença, Cantadora de cordel. Cantadora, é diferente. Quem me batizou como cantadora foi uma pessoa muito importante para mim, que é o Xangai, que é um ídolo, para mim, da música popular brasileira. E aí eu fui abrir um evento que, para ele, antes dele se apresentar, foi na Bienal de São Paulo. E aí eu disse para ele, eu disse, olha, eu não sou cantora, não. Ele disse, não, você não é cantora, você é cantadora. E você sabe qual é a diferença de cantor e cantadora? Eu disse, não. Ele disse, bom, cantador é aquele que canta com a alma, então você é cantadora. E pronto, aí eu disse, pois você me batizou. E assim eu fui batizada. Maravilha. E aí, como que isso se atravessa com a tua formação como professora dentro da área da medicina e de todo esse estudo que é tão delicado? Pois é. Eu costumo dizer para os meus alunos, que quando a gente pensa na medicina mesmo, a medicina é a arte do encontro entre duas pessoas, onde uma tem a habilidade de identificar o sofrimento do outro e ajudar o outro a atravessar aquele sofrimento. Então, se você é um cirurgião, ou se você vai passar um remédio, ou se você vai analisar um exame, não importa. Dentro disso tem uma conexão sua com outra pessoa. Então, medicina trata dessa arte de poder encontrar com o outro e de ter a habilidade de ajudar o outro numa situação de sofrimento. Então, quando a gente pensa nisso, nessa habilidade que você tem, nesses encontros, no encontro do humano, o médico, ele tem que ter essa arte, Não está indissociado. Então, para você dar um diagnóstico, se você lê, se você aprecia quadros, se você gosta de música, você consegue dar um diagnóstico melhor. Já tem papers, já tem estudos científicos mostrando isso. Tanto é que hoje nas melhores universidades do mundo, os alunos de medicina são estimulados a apreciar obras de artes, a fotografar. Que legal. Porque isso desenvolve, dá um tipo de abertura de alma que você identifica mais fácil o problema do outro, o sofrimento do outro, E como que a senhora percebeu isso na sua vivência tanto como profissional da área da saúde, como professora também, lidando com esses alunos e repassando esse conhecimento que vem com um toque diferente? Pois é, a minha área é uma área muito dura, Porque a minha área, eu trabalho com doenças do sangue, hematologia é uma área que cuida do sangue, desse sangue. O sangue, ele é muito interessante porque ele tem uma poesia, Ele é o único órgão que se movimenta. Nenhum outro órgão se movimenta e o sangue tem uma dança, ele é impulsionado pelo coração e ele se movimenta, Então ele tem essa poética, a poética do sangue. O professor Jean Bernard, que é um grande hematologista francês, ele é da Academia Francesa de Letras, Então ele diz isso, ele diz que o sangue, ele é a alma que se movimenta, Ele leva oxigênio. Então se você pensa porque tem sangue. Se o seu coração bate porque tem sangue. Então a hematologia, ela tem essa singularidade de ser um tecido vivo que se movimenta. Todos os tecidos são vivos, mas o sangue, ele se movimenta por dentro do corpo. Mas a parte oncológica da hematologia, ela é uma parte muito complexa, porque são doenças que são muito graves quando a gente pensa numa leucemia, no linfoma. O paciente que vai atravessar esse tratamento, ele tem que ter uma resiliência, ele tem que ter um otimismo, ele tem que ter uma conexão com a vida muito grande. Então, para tornar isso um pouco mais fácil de atravessar, então eu pensei que a gente podia tornar essa linguagem, que é tão dura, mais suave, mais fácil de ser entendida. E nada melhor do que a rima, a métrica e a oração da literatura de cordel, que é tão cara aos nossos ouvidos, ao nosso coração, Essa métrica também, que é uma métrica que combina com a despolarização dos neurônios da gente. Por isso que a gente gosta tanto da métrica, porque o neurônio, ele pulsa do mesmo jeito que pulsa uma rima.
Então, é por isso que a rima é tão... O coração da gente bate metrificado, né? Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Se o coração sai da métrica, tem arritmia. Então, tudo no corpo da gente é métrica, rima e oração. Tem essa beleza do cordel. Então, aí eu uso o cordel como uma forma de ensinar para as pessoas uma coisa muito dura, que é o que é o câncer, o que é a leucemia, como a gente atravessa isso, como é que a gente pode tornar isso, como é que a gente pode tornar essa jornada uma jornada menos dolorosa, mais conectada, né, com a espiritualidade, mais conectada com os nossos valores internos, mais conectada com a vida. Né? É interessante perceber como essas coisas estão interligadas, né? Sim, sim. E a professora, além de tudo, é a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira. Foi a primeira mulher a presidir, né? Foi uma presidência um pouco torta, assim, mas aconteceu, né? Fui a primeira mulher a presidir, igualzinho a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, sofri um golpe também pelos meus aparentes aliados. Pois é, a gente está falando da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Exatamente. Eu não consegui terminar o meu mandato, né? Eu renunciei, né? Eu não sofri impeachment, mas renunciei, porque ficou meio complicado de dirigir. A gente ainda tem muita dificuldade, né? A gente, aproveitando que a gente está falando, né, de um mês tão especial, né, que é o mês de março, né? Falando dessa história da trajetória da mulher, né? Da dificuldade que a mulher tem de ocupar determinadas posições, e não somente ocupar, mas ocupar esse espaço de uma forma inteira, integral, e conseguir fazer mudanças efetivas, né? Não adianta somente você ocupar o espaço, você tem que ocupar o espaço e você tem que ter, né? Você tem que ter condição de fazer as mudanças que você quer, né? Que você consegue fazer, né? A gente teve uma ministra da Saúde que acabou não tendo espaço para fazer tudo que ela pretendia fazer, né? Então a gente ainda tem muitos gargalos, muitas dobras para a gente atravessar, né? Tem muita coisa ainda para a gente conseguir atravessar e lutar. E a gente vai conferir agora um teaser do Prêmio Rio Mar Mulher, na qual a professora Paula Torres está sendo homenageada, uma das mulheres homenageadas representando a saúde, e você vai conferir agora. Eu nasci em Gravatá, uma cidadezinha pequenininha de Pernambuco, mas rapidamente os meus pais se mudaram para Limoeiro. Meu pai é bancário, minha mãe é professora primária do estado, então eles peregrinaram por mais de 14 cidades de Pernambuco. Uma coisa emblemática que eu conto no meu livro Andei Por Aí, conto de uma visita que uma freira fez na nossa escola. Ela chegou e perguntou assim, o que é que vocês querem ser, né? Todo mundo queria ser professor, né? Aí eu disse, eu vou ser médico. E aí essa freira bateu a mão assim na minha cabeça e disse, e você sabe que tem que se esforçar muito, tem que estudar muito, tudo. Na minha cabeça, eu não vou dizer o nome do palavrão que eu pensei, mas eu disse, essa bobona tá achando que eu não vou ser médica. Eu vim para Fortaleza assim que eu terminei minha residência no Rio de Janeiro, e eu vim passar um Réveillon em Canoa Quebrada, conheci uma galera que era médica, e eles me fizeram um convite. E aqui estou há 32 anos, né? Costumo dizer que sou pernamburense. Meio sangue pernambucano, meio sangue cearense. Criei o Núcleo de Medicina Integrativa do Ceará, que foi o primeiro núcleo de medicina integrativa do Norte e Nordeste. Bom, o Instituto Roda da Vida nasce dessa necessidade de oferecer práticas integrativas em saúde para pessoas em uma situação de sofrimento, focando as pessoas com câncer. A medicina integrativa entra junto com a químio, junto com a rádio, junto com a terapia-alvo, junto com o imunobiológico, junto com a cirurgia, para ajudar a pessoa a viver melhor. Porque o câncer, ela mexe com os familiares, ela mexe com os amigos, ela mexe com a sociedade. Uma mulher que ela está com câncer de mama, ela vai perder uma mama, ela vai ficar mutilada. A maioria das mulheres que têm câncer de mama são abandonadas pelos companheiros. A medicina é cuidar do sofrimento humano. Aqui no Instituto nós temos o Selo Rosa, participamos também do movimento Todos Juntos contra o Câncer e criamos o Fórum Norte e Nordeste de Oncologia. Essas três coisas são do humano: a finitude, o adoecimento e a velhice.
ela vai acometer todos nós. São os 3 grandes obstáculos da vida. Acho que o maior legado são os meus alunos, né? É o meu filho, né, que é o João, meu enteado, que um está na área de saúde mental, que é o Uriel, e o outro está na área medicina do esporte. Ele é um atleta, um desportista, né? Nos 10 anos que o Rio Mar vem olhando para a trajetória da mulher, né? Eu fiquei emocionada por isso, porque isso é um registro histórico de trazer à tona o trabalho de mulheres que inspiram outras mulheres. A gente nunca está sozinho, a gente sempre está com todas essas pessoas, né? Então eu sou uma nascentezinha bem pequenininha, um veio, uma gota, mas que quando cai nesse mar, transforma o mar numa coisa tão grandiosa. Então a grandiosidade do prêmio, né, não é minha. Eu sou uma gota no meio disso tudo que faz esse prêmio acontecer. Você conferiu o teaser do Prêmio Rio Mar Mulher. Paula Torres, professora Paula Torres, está aqui conversando com a gente e gostaria agora de saber, depois dessa trajetória, né, como é receber esse prêmio e fazer parte desse grupo de mulheres incríveis que estão nessa 10ª edição do Prêmio Rio Mar Mulher. 10ª edição, 100 mulheres, né, homenageadas. Menina, foi uma coisa assim, eu recebi uma ligação aí, professora, olha, quem está falando aqui, aí a pessoa se identificou, né, do Prêmio Rio Mar, a senhora, seu nome foi indicado algumas vezes, mas nunca dava certo, mas agora o prêmio vai ser conferido a senhora e tudo. Menina, foi uma festa, assim. Aí pronto, aí é prêmio, e foi lá no Instituto Roda da Vida, e é maquiagem, entrevista, e mimos que eu recebi, vários do Rio Mar. Foi muito bacana. Eu acho essa questão do prêmio, a gente nunca ganha só, né? Uhum. Esse prêmio vem desde, sei lá, da minha professora primária, né? Como a gente, eu e a Júlia, a gente fez Júlia é uma grande amiga minha que é escritora também, a gente já fez alguns trabalhos juntos, é produtora e tudo, e aí a gente sempre cantou a música que é Povoada, quem falou que eu ando só, né? Povoada, quem falou que eu ando só? Nesse mundo de meu Deus, né? Sou uma, mas não sou só. Então, nós somos 100 mulheres nessa 10ª edição, né? Então, assim, nenhuma mulher, a gente nunca está sozinha, né? Então a gente sempre fala, né, nesse movimento, né, no Cordel de Mulher, né, no movimento do Cordel de todas as mulheres, a gente sempre diz assim, eu e a Júlia, a gente sempre diz, quando a gente está, uma de nós, estamos todas, né? Então, assim, a mesma coisa na medicina, né? Eu estou aqui porque Marie Curie, né, morreu de leucemia, inventando, né, pegando a Plashbenda, fazendo o rádio acontecer, fazendo as radioterapias que salvam enormemente vidas, né? Uma mulher que lutou demais, quase não recebe o Nobel de Física e de Química que ela recebeu, né? Então, nós todas estamos, quando a gente recebe um prêmio desse, eu acho que são todas as mulheres, todas as 10 mulheres que estão recebendo, estão carregando com elas todas as mulheres do mundo. Então, eu acho isso, né? A saúde, tem tantas mulheres nesse momento agora, no SAMU, salvando vidas, pediatras, né? A gente está vivendo um momento de influenza na cidade, lotada as emergências, né? As mulheres que estão lá do outro lado do mundo enfrentando essa guerra louca, essa guerra absurda, né? Todas essas meninas que morreram na escola, né? Mais de 70 meninas foram assassinadas por essa guerra infame. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quando eu recebo esse prêmio, eu penso na responsabilidade que é representar a saúde, né? E eu fico pensando, poxa vida, tem tanta coisa para fazer, né? A gente conversa e fala dos louros, mas é importante reforçar isso, que as mulheres, elas precisam estar cada vez mais agrupadas, né, para se fortalecer, porque não por ser bonito, mas por ser necessário, né? E eu tenho certeza que uma guerra dessa, no mundo governado por mulheres, uma mãe não bota um filho numa guerra. Uma mãe não bota um filho numa guerra. Né? Uma mãe não lança uma bomba atômica. Essas bombas atômicas, essas ogivas, todas são idealizadas por homens. Nunca que uma mulher ia usar a energia nuclear para fazer uma bomba. Nunca, entendeu? Isso é uma coisa essencialmente da natureza masculina. E não é nem da natureza masculina. Eu refaço, não é da natureza masculina. A natureza masculina é pacífica e é amorosa. É do patriarcado. É diferente, a gente tem que deixar bem distinto o que é a natureza masculina e o que é o patriarcado. Isso é do patriarcado.
pátrio, pater, poder. Isso está relacionado ao poder, sabe? A homens que têm distúrbios e pensam que guerrear é poder, entendeu? Então eu acho que nunca uma mulher faria, se o mundo fosse governado por mulheres, o mundo seria muito mais justo, muito mais pacífico, muito mais humano, sabe? E a gente estava por aí cansando de criar prêmios para homenagear as mulheres, né? Que estariam mudando a história. Que mudam, né? Que mudam a história. Que mudam a história. As cientistas, né? As mulheres, as pensadoras, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e de tomar um chá com a doutora Nise da Silveira. Olha só. Tá entendendo? Eu e ela, a gente bebeu meia garrafa de Control, nós duas. Eu fiquei... Doutora Nise cheia de gato, no sítio dela, né? Então eu nem acreditava que eu estava diante de uma mulher daquela, com história de vida daquela. Foi presa com Graciliano Ramos, né? No cárcere, né? Então, são mulheres fantásticas, mulheres incríveis, né? Mulheres incríveis, das mais novas, as mais... Né, das mais velhas às mais jovens, né, as mulheres jovens também. Eu estava aqui, antes de entrar na entrevista, vendo a Julie, que é uma mulher jovem de 30 e poucos anos, editora, fazendo livros lindos, né, também na Batalha do Cordel e desbravando, né, tanta coisa. Então, você vê desde as mulheres mais velhas do que eu, da minha idade, que sou quase uma sexagenária, da Julie, que tem idade de ser a minha filha. Então, assim, todas essas mulheres batalhando e nas mais diversas categorias, né? Você que está aqui também nessa categoria de comunicar, de levar comunicação, de levar arte, de levar cultura, e eu acho que isso é muito importante. A gente tem que fortalecer essa grande teia de mulheres que estão fazendo o mundo acontecer. É isso. É exatamente isso, grande teia de mulheres se fortalecendo. Professora, é um prazer demais conversar. O prazer foi meu. Falar um pouquinho da trajetória, né? Que é uma trajetória incrível que numa entrevista não dá pra gente absorver ou repassar para quem está assistindo. Mas é importante a gente levar para você que acompanha o nosso programa o trabalho dessas mulheres aqui da nossa cidade, do nosso estado, né? Que fazem acontecer. Parabéns, muito obrigada por essa homenagem. A gente aqui do programa Mercado da Arte reforça fico muito feliz. E aí vocês vão ver outras acompanhem aí nas redes sociais, @Paula Torres, médica cordelista. Vejam lá nas minhas redes sociais que vocês vão ver esse prêmio lá acontecendo, essas coisas aí. Maravilha. Foi um prazer conversar com a senhora. Prazer foi meu, muito obrigada. Todo sucesso e parabéns mais uma vez por essa premiação, por essa homenagem. Obrigada, querida.